E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast Dose de Liderança. E se você aprendeu que a primeira impressão é aquela que fica, hoje nós vamos falar sobre isso. Então fica comigo que nesse episódio está super interessante. Mas antes de nós começarmos o episódio, eu quero te convidar para você, se você estiver ouvindo em outro lugar que não seja aqui no YouTube, e se você estiver no YouTube, que deixe teu comentário abaixo sobre dúvidas, sobre algum comentário sobre este assunto, ou então até mesmo sugestão de um próximo assunto aí para a gente discutir no nosso podcast. Tá? Quero já de cara fazer esse convite para você conhecer o canal do YouTube, se você está ouvindo esse podcast no Spotify, e se não, se você já está aqui no YouTube com a gente, deixa aí seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, enfim, participe, valeu? E cause uma boa impressão, sempre aquilo que a gente aprendeu a vida inteira, né? A gente tem ali, todo mundo diz que nós temos ali alguns momentos, quando a gente se conhece alguém, a gente tem ali aquela primeira impressão, aquela que fica. E que dá muito trabalho, às vezes, mudar essa impressão se não foi a melhor que ficou naquele momento, né? Mas será que é bem assim? Será que eu tenho que me preocupar comigo nessa hora? Eu, domingo, estava assistindo o filme do Aladdin com meus filhos e bem interessante que eu estava observando a cena em que o Aladdin conhece a princesa. E naquele primeiro instante, a preocupação dele foi em relação a ela, como ela estava naquele momento. E ele foi tentar ajudá-la naquele momento, sem a intenção dele causar uma primeira boa impressão dele, né? Mas ele foi com a intenção de tentar ajudá-la, nem viu quem era exatamente a pessoa, não conhecia ela, e ele foi com aquela intenção de ajudar aquela pessoa, né? Depois, obviamente, que ele descobriu que era a princesa, mas naquele instante ele não sabia quem era, e foi com a intenção apenas de ajudá-la. Em outros momentos de conquista de um parceiro amoroso e tal, a primeira coisa que a gente quer, a gente tem aquele momento que nós observamos algo na pessoa. Seja algo que você admira, seja algo que você, enfim, gostou, mas esse é o foco. Por isso que hoje eu trouxe esse assunto para nós discutirmos, né? Nos momentos em que a gente vai conquistar alguém, né? Ou num cenário que não seja esse da conquista, que seja apenas para nós conhecermos alguém, às vezes nos negócios, no dia a dia, enfim. A maioria das pessoas, porque aprendeu assim, como nós comentamos, ela procura sempre uma maneira de se apresentar bem, de causar uma primeira boa impressão da parte dela. Bem, claro que isto é importante, mas nós podemos reverter esta prática. E quando eu digo reverter, é fazer o quê? Quando você conhecer alguém, a partir de agora, experimente, em vez de você focar em si mesmo, focar na outra pessoa. Procure formas de fazer com que elas apareçam bem. Faça talvez uma pausa, pense ali em alguma coisa que você possa falar de forma que aquela pessoa entenda como algo encorajador para ela, algo que possa engrandecer aquela pessoa. Essa é bem a palavra. Talvez você possa agradecer por algo que ela tenha feito, talvez você possa elogiar alguma característica que ela tenha, talvez você possa simplesmente elogiar a aparência dela. Lembre de fazer isso de forma sincera, honesta, né? Leva um tempo até a gente se acostumar a fazer isso, tá? Mas não é algo tão complicado. É uma questão mais de hábito do que o que fazer, tá? Então, quando você for na próxima vez se apresentar para alguém, lembre de inverter este foco. Em vez de você focar em você, em querer causar uma boa impressão, repito que isso também é importante, mas existem outras maneiras de você causar essa boa impressão. E essa outra maneira de causar uma outra boa impressão é você
prestando atenção em algo da outra pessoa e destacando isso para ela. Comece de uma maneira que você valorize o que as pessoas que você tem contato. E a recompensa disso, ela é muito grande, porque isso realmente é o que vai causar um impacto positivo nas outras pessoas. Beleza, pessoal? Quero te fazer novamente o convite para interagir conosco nesse podcast. Se você está ouvindo no Spotify, vai até lá no nosso canal no YouTube. Se você já está aqui no YouTube, deixa aí seu comentário, dúvida, sugestões, o que você acha sobre esse assunto e outros temas que nós temos. Se você quer sugerir também algum tema para ver aqui no podcast, para ver aqui nessa gravação, será bem-vindo e quem sabe você vai ver o seu tema sendo publicado nos futuros podcasts e gravações. Ok? Eu vou ficando por aqui. Este foi o nosso podcast de hoje. Uma ótima semana para você, um abraço no coração e até o próximo episódio.